2h48, dados da Vigilância Socioassistencial de Campinas apontam que de 2019 a 2021, 336 notificações de violência, sobre violência contra idosos foram registradas. Um seminário na Unicamp discute a violência contra a professora idosa. Nós vamos conversar agora com a secretária municipal de Assistência Social, Wandecléa Moro, que está ao vivo com a gente aqui no Estúdio CBN. Secretária, muito boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez ao Estúdio CBN. Olá, Marcos, boa tarde a você e boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer. Prazer é todo nosso, mas esse é um assunto triste, né, secretária, que infelizmente os idosos eles ficam muito vulneráveis, né, às vezes não sabem como denunciar, às vezes não têm contato com outras pessoas para denunciar, e é um tipo de violência recorrente, secretária? Infelizmente, nós temos essa realidade não só no Brasil, mas em todo o país, e por isso é importante a campanha Junho Violeta, que chama a atenção desses dados. Quando a gente fala de violência contra a criança, normalmente a criança ela chama muito a atenção a violência, mas a questão do idoso, infelizmente, a maioria dos casos em que há violência contra o idoso são os próprios filhos que são os agressores. Então há toda uma questão sentimental que muitas vezes faz com que o idoso não denuncie ou fique em silêncio, não peça ajuda. Então essas campanhas que nós estamos realizando do Junho Violeta é importante para isso, para que nós possamos chamar a atenção e dizer quais são os caminhos e quais são os direitos desse idoso. E isso tem dado um feedback positivo já, secretária? O que a senhora pode dizer aí desse mês, né? A gente tem várias cores aí nos meses, mas nesse caso está conseguindo chamar a atenção não só dos próprios idosos, mas também das pessoas que convivem com esses idosos, né? Sim, é fundamental. Nós falamos que dá certo quando todo mundo está falando sobre aquele assunto. E a gente tem feito o seminário que ocorreu na Unicamp, junto com o Conselho do Idoso, com as coordenadorias e com todo o departamento aqui de assistência social, é importantíssimo, porque a gente chama a discussão. Falamos para os idosos também, mas chamamos a atenção da sociedade, que é uma responsabilidade nossa, cuidar e garantir que eles tenham esse cuidado. Bom, e o tipo de situação para pessoa acima de 80 anos aí não é nem a violência, é a negligência, né? Outro assunto que tem que ser abordado também e tem que ter conscientização, secretário. E aí a gente vê que, por exemplo, com a violência física, ela predomina entre 60 e 79 anos, que é quando o idoso ainda tem uma certa autonomia. Porém, acima dos 80, quando ele tem a dependência e ele precisa da ajuda dos familiares, é quando a gente vê a negligência e que registrado fica que a maioria dos agressores são os próprios filhos. Então a gente precisa ter essa conscientização e respeitar essas pessoas que tanto contribuíram, que ajudaram na criação dos filhos e que precisam desse cuidado agora. Sim, é um dado muito alarmante, né? E claro que existe um levantamento da secretaria, às vezes a gente pensa que é distante das nossas famílias de filho agredir pai e mãe. Não é assim, secretária? Está em todas as classes sociais, em todos os locais? Infelizmente, em todas as classes sociais a gente vê isso acontecendo. Quanto mais dependente o idoso fica da família, mais casos nós vemos de negligência. E a negligência de abandono, de não cuidar, e eles necessitam desse cuidado. Então, e não respeita a classe social. Não podemos dizer que isso acontece apenas nas comunidades. Em todas as classes sociais nós temos. Infelizmente, não há um número tão grande de notificações, porque nós imaginamos que haja a subnotificação, exatamente porque o idoso muitas vezes não faz por ser um dos filhos ou algum parente, ele não quer fazer por toda a questão que tem do sentimento que traz. E aqui, secretário Wandecléa, a gente está falando de conscientização, né? A gente está falando também, tem uma tentativa de prevenção, mas é claro que é difícil a gente perguntar isso diretamente para a secretaria, mas pelo levantamento que é feito, algum vizinho, alguém pode ter algum sinal, alguma coisa, perceber algo errado que possa denunciar a violência contra os idosos? Marco, não só pode como deve. Nós temos divulgado com bastante
bastante intensidade o número 100, que é o Disque 100. Ele faz, mesmo que ele não saiba o que está acontecendo, mas suspeitou de algo, liga no Disque 100. Eles encaminham, essa central encaminha aqui para os entes que fazem essa averiguação e nós fazemos visita. Por exemplo, os nossos serviços de atendimento vão até a casa, verificam a necessidade, verificam o que está acontecendo e orienta muitas vezes essa família, que talvez não saiba como deve ser o cuidado com o idoso, faz orientação. E se constatar a violência, aí são outros caminhos, mas depende sim, nós temos que ter empatia com o próximo. Sabemos que a pandemia nos fechou em muitas caixinhas, que muitas vezes a gente fica muito fechado nas nossas questões, mas é preciso ter um olhar, e principalmente aqueles que estão próximos, vizinhos, conhecidos. E o Disque 100, ele é anônimo, secretária? Porque às vezes tem algum Sim, vizinho, por a exemplo, pessoa... que não tem a certeza, como a senhora disse, e não quer denunciar, né? Não pode, é totalmente anônimo, a pessoa escolhe se identifica ou não. Se não o fizer, não há nessa necessidade e já tem a certeza de que fez a denúncia no Disque 100, algum órgão será acionado conforme o tipo de denúncia para estar atuando. E o Junho Violeta, que foi criado pela ONU e a Secretaria de Assistência Social, Pessoa Física e Direitos Humanos está trabalhando aqui em Campinas com esse mês, tem um site também que pode informar, trazer muitas informações sobre esse tema, sobre a violência contra os idosos, secretária Wandecleia. Isso, nós temos um site que ele tem toda a agenda de ações. É importante dizer que, como você comentou, Marcos, tem um monte de cores nos meses, mas é uma forma de a gente chamar a atenção. Não quer dizer que todos os meses trabalhemos com essas ações. Sim, nós trabalhamos, mas o mês de junho é especial para chamar a atenção disso. E a campanha, além do combate à violência contra o idoso, temos falado muito sobre o idadismo, que é o preconceito contra pessoas de maior idade. Então, a gente tem falado sobre isso, e nesse site tem todas as ações e também o contexto a respeito do idadismo. É, por mais absurdo que seja, né? Pessoas que cuidaram da família a vida toda acabam agredidas depois ou então negligenciadas pela própria família. É algo muito triste e algo que tem que ser chamado a atenção de qualquer forma, viu, secretária? E é bom ter uma campanha em cima disso, porque é um tipo de crime que nenhum crime é aceitável, mas esse contra pessoas que fizeram tão bem para as famílias, né? De repente acontece esse tipo de coisa e aí a pessoa fica indefesa porque é a mesma coisa quando muitas crianças não denunciam violência, às vezes até as mulheres têm medo, mas aí por uma questão, né, do parceiro e tal, mas agora o idoso, às vezes ele não tem o acesso à informação a como ele poderia denunciar, né? Então todo tipo de campanha é muito bem-vindo. E é importantíssimo, como você falou, tantos cuidados. E nós todos iremos envelhecer. O que queremos, o que esperamos é que aqueles a quem nós cuidamos cuidem de nós também. Então, é o mínimo que se pode fazer, dar atenção, cuidado. Não tem todas, a gente sabe que existem famílias em situação de vulnerabilidade, mas buscar o suporte, o apoio nos serviços assistenciais para melhor cuidar desse idoso, dessa pessoa que precisa. Sem dúvida, é bom a gente sempre saber disso, que existe esse apoio. Quero agradecer à secretária de Assistência Social, também pessoa física, é ótimo, hein? Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, Wandecleia Moro. Obrigado, secretária, uma boa tarde para a senhora e sucesso nessa campanha. Eu que agradeço, Márcio, estou sempre à disposição. Um grande abraço. Um abraço, agora 2h57. Estúdio CBN.